Fala galera, beleza? Olha só, estamos aqui de volta para mais uma aula. Essa aula hoje sobre domínios morfoclimáticos do Brasil. Gente, de cara aí, ó, uma super aula, uma aula que está presente em praticamente todos os vestibulares do país, inclusive na tua prova do Enem. Então, atenção aqui à nossa aula, vou dar algumas dicas rápidas sobre domínios morfoclimáticos. Vem comigo. Aqui, ó, domínios morfoclimáticos foi criado por esse geógrafo aqui, ó, o professor Aziz Nassib Absaber. Ele criou aí a ideia dos domínios morfoclimáticos brasileiros, a classificação desses domínios, dividindo o país em 6 domínios morfoclimáticos. A saber, vamos lá: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Araucária e Campos. 6 domínios. E a linha amarelo, entre elas, nós temos as faixas de transição. Vou mostrar cada um delas para vocês e vamos fazer aí uma análise rápida de cada uma. Primeiro delas, o domínio amazônico. Atenção ao domínio amazônico. O domínio amazônico é a região norte do país, de clima equatorial úmido, chove muito, muito chuva, muito calor, as massas de ar que atuam lá geram essa quantidade de chuva muito grande. Aí nós vamos ter uma floresta densa, latifoliada, perene, fechada, estratificada essa floresta. Então, características dessa floresta higrófila, dependendo do regime de chuvas. Então, uma floresta muito fechada, uma floresta tropical úmida na classificação a nível mundial. Lembra, solos frágeis, né? Frágeis porque você vai tirar a floresta, esse solo se desfaz. Então lembra disso da floresta amazônica aí. Aqui algumas imagens dela. Essa aqui é a área original, hoje cerca de 17% dela mais ou menos já foi devastada e nós temos aí o que sobrou da nossa floresta amazônica. Segundo domínio que a gente vai ver é o domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado fica basicamente no centro-oeste do Brasil, mas lembrem, ele também se encontra no nordeste, ele também se encontra no sudeste do país. É um domínio que nós vamos ter aí, ó, árvores com galhos tortos por causa da grande quantidade de alumínio do solo. Essas plantas absorvem esse alumínio junto com a água e vão acabar tendo essa deformação dos galhos. Casca grossa dessas plantas adaptadas ao período seco. É um clima tropical onde o verão chove, o inverno é seco e nessa secura do inverno acaba gerando o fogo nessa região. Também aqui no Cerrado, lembrem de solos profundos, laterizados, muito lixiviados, então os minerais vão ser levados pela chuva para o interior do solo, por isso planta de raízes longas, um relevo de chapadas, de chapadões, onde hoje se desenvolve uma agricultura, principalmente soja aqui nessa região, se desenvolve tirando o cerrado, se faz soja. Precisa de correção de solo, precisa de correção de pH de solo, adubação também, mas se faz uma agricultura ali nesse cerrado. Fechou? Relembrando rapidamente então, nosso próximo Mares de Morro, região litoral do Brasil que vai desde o nordeste brasileiro até o sul. O Mares de Morro é uma região que é caracterizada por conta dessa imagem aqui. Talvez para você não fique tão boa aí no vídeo, mas procure aí no Google que você encontra essa imagem de Mares de Morros, onde você tem uma quantidade de morros arredondados, muitos desgastados pela evolução geológica do local. Então aqui ocupa a área do litoral brasileiro, recoberto por Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica que hoje tem cerca de 7% apenas da área original, o resto todo já foi devastado por 4 motivos. Lembra aí, não esquece, tá? Primeiro, retirada do pau-brasil. A primeira coisa que retiraram da Mata Atlântica foi pau-brasil. Depois, derrubada para mata, na região do Nordeste, para a produção de cana-de-açúcar. As plantations de cana-de-açúcar no Brasil, né? Depois, o crescimento urbano e das grandes cidades, na região sudeste do país principalmente. E depois também pela agricultura moderna que foi ampliando, né, e utilizando esta área. É uma região de
de relevo acidentado, por isso muitos rios encaixoeirados. É uma floresta também densa, fechada, higrófila, dependente do regime de chuvas. Ok? Próximo deles, para nós relembrarmos, o domínio das araucárias. O domínio das araucárias ele tem uma característica de ser no sertão nordestino, na região mais seca do país. Então nós temos uma área que domina essa região sertaneja, onde tem um clima semi-árido. Atenção, não é árido, é semi-árido. Tem algumas áreas que podem passar a ser áridas, podem desertificar dessa região? Tem, mas por enquanto esse clima é um clima semi-árido. Então, característica daqui, uma vegetação seca, espinhenta, uma vegetação adaptada a pouca água, absorve essa água durante o pequeno período de chuvas que tem e depois armazena pelo restante do tempo. Então aí, características da caatinga. O próximo, as araucárias. Araucárias é essa vegetação característica aqui do Planalto Meridional brasileiro, o Planalto Sul do Brasil. Ela se caracteriza por essa árvore, uma vegetação homogênea que apresenta a araucária como árvore principal. Lembra de uma coisa, não são só araucárias, tu vai encontrar outras vegetações, mas predomina esta vegetação de araucária aqui, ok? É a região mais alta, lugares mais frios, no inverno pode inclusive ocasionar neve nessa região, principalmente entre o Planalto de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, então neve nessa área de araucárias. Lembra que essa mata também foi muito devastada com a chegada dos imigrantes italianos, dos imigrantes alemães, que derrubaram ela para a construção das casas, para a utilização da madeira. Mais tarde, ela foi utilizada na indústria da celulose. Santa Catarina, o Planalto Catarinense, alguma coisa do Rio Grande do Sul também, retirada dessa Paraná também, retirada dessa madeira para a produção de papel e papelão. Hoje é proibido, não pode retirar, então essas empresas só fazem reflorestamento para poder fazer essa retirada. Por último, dos domínios morfoclimáticos, o domínio dos campos sulinos no Rio Grande do Sul. Esses campos, recobertos por gramíneas, que chegam no máximo até 60 centímetros de altura, utilizado muito aí para pastagem, também para a produção de arroz nessa região aqui do sul do Brasil. Ele passa hoje por um processo que nós chamamos de arenização. Esse processo de arenização é uma evolução natural do relevo, intensificada pela ação humana, fiquem atentos, mas é um processo de arenização. Durante muito tempo se falou que os campos passavam por um processo chamado de desertificação. E não é, porque o Rio Grande do Sul é um clima subtropical. E subtropical nós sabemos que não pode ter clima árido, certo? Então é a arenização que passa essa região, ok? 3 faixas de transição que nós vamos lembrar. A primeira delas, Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, meio norte. É uma região mais úmida do meio norte nordestino. Vai ser uma transição entre Amazônia, Caatinga e Cerrado. E vai ter 2 palmeiras principais nessa área. O Babaçu e a Carnaúba. De importância econômica bastante grande. Segunda faixa de transição a lembrar. Pantanal Mato Grossense. Maior planície alagável do planeta. Aqui dentro, ele é chamado de Complexo do Pantanal, porque ele abriga várias características de vegetações diferentes nessas áreas aqui, dentro do Pantanal. Veja só o período da cheia, quando essas lagoas começam a aumentar, os rios transbordar e leva bastante água para essa região. Então, transição Pantanal. Por último, o agreste. O agreste ele está entre a zona da mata, que é mares de morros, nos domínios morfoclimáticos, e o sertão nordestino. Esse agreste ele tem uma característica de não ser tão seco quanto o sertão e não ser tão úmido quanto a vegetação litorânea. Ele é um meio termo ali no Nordeste, é a transição entre a Mata Atlântica mais úmida e o sertão mais seco. Ok? Espero que tenha ajudado vocês nessa revisão. É uma revisão rápida com algumas características. Dá uma olhadinha no site, dá uma olhadinha no material. Aqui embaixo vai ter para vocês o site.
para você dar uma olhadinha. Então, olha o site aqui e veja então o material que eu disponibilizei para vocês. Obrigado de novo, até a próxima. Tchau!